Essa terra tem dono. Essa terra tem dono foi a frase dita por Cepé Tiaraju, importante líder guarani e na Guerra Guaranítica. Cepé ensinou sobre militarismo e espírito de proteção à terra. A Guerra Guaranítica ocorreu devido à assinatura do Tratado de Madrid, que dividia as terras do Novo Mundo entre Portugal e Espanha. Assim que soube do tratado, Cepé não se calou. De qualquer forma, como corregedor ou um simples cidadão de São Miguel Arcanjo, levantarei a minha voz e a minha lança contra qualquer pessoa que pactuar com ato de tanta baixeza. Arengarei os povos de toda a confederação e os parei em armas contra qualquer invasor, seja português ou um espanhol, que ousar atravessar as nossas fronteiras. A Guerra Guaranítica ocorreu entre os anos de 1753 e 1756, tendo como vencedores os portugueses e espanhóis. Cepé morreu em combate. E qual a importância de conhecermos e preservarmos o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo? Segundo o que estudamos em nossas aulas de arte e história, patrimônio cultural é todo aquele bem que faz parte da identidade e da tradição de determinado grupo social. Nós também estudamos que existem os bens materiais, que são aqueles palpáveis, e também os bens imateriais, que são aqueles que a gente não consegue sentir, mas mesmo assim tem uma grande importância para a cultura. Sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo está localizado no município de São Miguel das Missões, aproximadamente 476 quilômetros da capital, Porto Alegre. A cada ano, as ruínas de São Miguel, como popularmente é chamada, recebe cerca de 1,2 milhões de visitantes. Patrimônio material é um conjunto tanto de bens móveis ou bens imóveis que refletem muitos aspectos da questão da ocupação humana na história, né, de diferentes momentos históricos. Um exemplo importante de patrimônio material é o sítio arqueológico de São Miguel Arcanjo, né, das antigas reduções de São Miguel. Além de ter um valor histórico muito significativo, nós temos a questão cultural e arquitetônica que ele traz. Ele foi considerado, então, um patrimônio mundial pela Unesco e que traz elementos muito importantes, tanto da questão dos guaranis quanto dos jesuítas. Então, esse sítio arqueológico, ele é extremamente significativo por guardar elementos muito importantes e que precisam serem lembrados e preservados. Por isso a importância de se visitar esse local, de conseguir colher as informações que eles guardam e que traz muito da história do Rio Grande do Sul, da história do Brasil e da história da questão indígena, uma história que precisa ser lembrada, cuidada e preservada. Patrimônio cultural imaterial é tudo aquilo que não tem matéria física, ou seja, que não é palpável, ou que não é durável no tempo. A essência do patrimônio cultural imaterial é que a ideia dele é o que permanece. Por que ele é importante? Ele é importante porque ele forma a identidade do povo. Ele forma o que a gente chama de sentimento de pertencimento. As pessoas se reconhecem de um grupo ou de outro a partir dele, e assim ele passa a ser uma parte importante da história e da identificação daquele povo. Exemplos de patrimônio cultural imaterial são a culinária, as formas artesanais de fazer determinadas coisas, os saberes, as lendas, os contos, as histórias, as tradições de se vestir, de se portar. Tudo isso é patrimônio cultural imaterial. Uma das lendas que envolvem o sítio arqueológico é a do lunar de Cepé, e que contaremos a seguir. Dum sangue de um grão-cacique, nasceu um dia um menino, trazendo um lunar na testa, que era bem pequenino.
mas era um cruzeiro feito como um emblema divino. E aprendeu as letras feitas pelos padres na escrita, e tinha por penitência que a sua própria figura de dia era igual às outras e diferente em noite escura. Diferente em noite escura pelo lunar do seu rosto, que se tornava visível apenas o sol era posto. Assim era Tiaraju, chamado Cepé por gosto. Era moço e vigoroso, e muito valente e guerreiro. Sabia mandar manobras, ou no campo ou no terreiro, e na cruzada dos perigos sempre andava de primeiro. E tudo isso aprendia, e tudo já melhorava. Cepé Tiaraju, chefe, que os 7 povos mandava, escutado pelos padres, que cada qual consultava. E quando a guerra chegou, por ordem dos reis do além, o lunar do moço índio brilhou de dia também, para que os povos vissem que Deus lhe queria bem. E já rondavam ginetes sobre os corpos dos infantes, das 7 santas missões que pareciam gigantes. Na peleja tão sozinhos, na morte tão confiantes. Mas o lunar de Cepé era o rastro procurado pelos vassalos dos reis que o haviam condenado, ficando o povo vencido e seu haver conquistado. Então Cepé foi erguido pela mão de Deus Senhor, que lhe marcara na testa o sinal do seu penhor. O corpo ficou na terra, a alma subiu em flor. E subindo para as nuvens, mandou aos povos a bênção, que mandava ao Deus Senhor por meio do seu clarão. E o lunar na sua testa tomou no céu posição. Eram armas de Castela, que vinham do mar além. De Portugal também vinham, dizendo por nosso bem. Cepé Tiaraju ficou santo. Amém, amém, amém. O exemplo de Cepé, ícone heróico, fez parte da formação da identidade do território do Rio Grande do Sul. Ele foi um guerreiro da resistência que lutou até a morte pela sua terra. Sua história segue despertando a consciência de muitas gerações. Segundo o que estudamos em nossas aulas de arte e história, patrimônio cultural